Bom dia, graças a Deus. Hoje, 10 de agosto de 2021, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A meditação de hoje para você está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 39, versículo 5, que diz: E aconteceu que, desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Eita glória! Vamos tentar entender o que está querendo dizer essa passagem. A meditação de hoje para você é José, um exemplo de fé. José, um exemplo de fé para todos nós. Filho de Jacó, José era amado pelo seu pai e invejado por seus irmãos. Era um sonhador. Isso era um dom que foi dado por Deus e fazia parte de um grande livramento para o seu povo. Por seus próprios irmãos, José foi vendido como escravo e mentiram ao seu próprio pai, dizendo que José havia sido devorado por um animal. Apesar de escravo, José continuava sendo bem-sucedido em tudo o que fazia. Foi preso injustamente, mas apesar de prisioneiro, teve a oportunidade de decifrar o sonho de Faraó. Após decifrar o sonho de Faraó, sua vida se transforma, ou seja, a fé de José, a sua fidelidade com Deus, honrando as pessoas, liberando perdão. Deus já conhecia o seu coração e por isso José foi chamado, foi escolhido e foi separado. Depois de tantas lutas, José se tornava governador do Egito. E isso significa o quê? Que o propósito de Deus na vida dele estava se cumprindo. Quando houve grande seca e fome, os irmãos de José foram pedir ajuda ao governador do Egito. E sem saber da surpresa, reconheceram José. E José, mais maduro, mais experiente, muito mais experiente, né? Muito mais experiente, nem se compara, visto do que na época, quando ele foi jogado no buraco, onde foi vendido como escravo, ele se tornou muito mais experiente, maduro, uma pessoa melhor do que já era, de coração puro. E não tratou mal seus irmãos, e nem mandou prender. Pelo contrário, tratou os bem. Os irmãos ficaram até com medo, assustados, porque quanta gentileza depois de nós fazermos tanta maldade com ele, né? Ficaram todo mundo temeroso, com medo. Mas, né? Aí eu te faço uma pergunta: por que José perdoou os seus irmãos? A resposta é simples. José sabia que Deus estava sempre com ele. E o propósito de Deus se cumpriu. José protegeu o seu povo e melhorou as condições de vida da sua família. E isso só foi possível porque José, ouviu o que Deus queria. Meu Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir o que Deus tem para nos falar. Às vezes nós só pedimos, e às vezes a gente está tão atribulado, tão assustado com o que está acontecendo no nosso dia a dia, que a gente não para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Muitas vezes é algo tão simples. Calma, jovem. Isso tudo vai se cumprir na tua vida. Mas calma. Mas a gente tão atribulado, tão apressado, com uma ansiedade que a gente não consegue parar e respirar. Infelizmente. E isso não atinge só você, não atinge só a mim. Atinge milhares de pessoas. Por que a bênção muitas vezes não chega? Porque a gente não para ouvir o que Deus tem para nós. Né? Vamos orar.
Senhor, meu Deus e eterno Pai, que exemplo de fé é esse, meu Deus? Eu creio que ele não apenas pedia o que ele queria, mas ele te ouvia. Que exemplo maravilhoso. Senhor, que a nossa fé deve ser baseada na Escritura Sagrada, que possamos entender que a nossa fé tem que ser baseada na Escritura Sagrada. Quando damos espaço para o achismo, muitas vezes nos afastamos das promessas e dos propósitos de Deus. Propósito de Deus. E nos perdemos em falsa expectativa. Por isso a importância de alinharmos a Escritura Sagrada com a nossa fé. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, a vida de cada um daquelas pessoas que estão orando comigo neste momento, Senhor. Aqueles que pararam esse vídeo, que estão orando, que estão buscando, que estão querendo se afirmar na fé, se alinhar conforme a Escritura Sagrada, Pai. Senhor, é o que te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa. Tira o que precisa ser tirado da nossa mente, do nosso coração. O que precisa ser revirado, o Senhor entra no nosso coração e fica à vontade. Tira o que precisa ser tirado, Senhor. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio no teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que hoje você está melhor do que ontem. Eu creio que Deus abençoe você, a sua casa e sua família. Lembrando que o nosso vídeo, o nosso devocional está disponível nas terça-feira e nas quinta-feira. E nos outros dias teremos vídeos curtos que vai edificar também a sua vida e a sua casa. Que Deus abençoe a todos. Amém.